Olá, estudantes da segunda série, tudo bem? Eu sou a professora Amanda Gonçalves, de Biologia, e o tema da nossa aula é Reino Fungi. Então vamos aos objetivos dessa aula. Conhecer as características gerais, classificação, importância ecológica dos representantes do reino fungi e entender os ciclos reprodutivo e vegetativo dos fungos. Então, como vocês já sabem, a classificação dos reinos se dá a partir do seu tipo celular, do seu modo de alimentação e o número de células. Neste grupo, nós temos os eucariontes, que possuem núcleo. Então, a partir do reino protoctista, todos são eucariontes. Existem seres unicelulares ou pluricelulares, ou também multicelulares, em relação ao número de células. Então, as leveduras possuem apenas uma célula. E os pluricelulares, que têm várias células, como exemplo, nós temos os cogumelos. E eles são heterotróficos, então eles obtêm a matéria orgânica do ambiente externo. Aqui, eles têm uma diferença na questão que eles absorvem essa matéria orgânica. Eles pertencem, então, ao domínio Eucária. Vamos relembrar, então, esse cladograma que mostra os 3 domínios. Esses domínios eles estão acima do reino. Então, nós temos o domínio Bactéria, o domínio Arquea e o domínio Eucária. Então, ali, circulado em verde, nós temos ali os animais, fungos e plantas, todos eles saindo da mesma raiz. Nós temos aqui um nó que dá origem, então significa que eles tiveram um ancestral comum que deu origem a esses 3 grupos. Os fungos, eles já foram considerados plantas primitivas há muito tempo atrás, porque eles acreditavam, pelo fato dos cogumelos ficarem ali no solo, as hifas, que são as estruturas do fungo, serem confundidas com raízes e achavam que eles faziam fotossíntese, certo? Mas nós vamos ver que não. Você já ouviu falar que os fungos podem degradar plástico mesmo sem o oxigênio? Então, olha que interessante, vamos analisar nessa reportagem. Então, foi descoberto um fungo amazônico que degrada plástico mesmo sem oxigênio. É esse fungo aqui, tá? Foi lá na Amazônia equatoriana, e ele é capaz de degradar o poliuretano, cadeias de poliuretano, que é o plástico. Se a gente for parar para pensar, uma garrafa PET leva em média 200 anos para se decompor. E esse fungo consegue fazer a degradação de um tipo de polímero usado para a confecção de espumas, adesivos e tintas. E justamente nos aterros sanitários. Então, o aterro sanitário é quando o lixo é compactado. Então, nesse ambiente onde a entrada de oxigênio com certeza é mais difícil, ele consegue fazer essa degradação. Então, olha que interessante. Então, vamos de exercício. Número 1. Os animais são seres eucariontes, pluricelulares e heterótrofos por ingestão. E os fungos são eucariontes, uni- ou pluricelulares e heterótrofos por absorção. Por isso, diz que os fungos são mais parecidos com os animais do que com os vegetais. Explica essa afirmação. Vamos lá?
Então, estudantes, como vocês foram? Nesse exercício, vocês têm que fazer uma relação com os animais e com os fungos, principalmente no modo de alimentação. Os animais são heterótrofos por ingestão e os fungos heterótrofos por absorção. Isso significa que eles são mais parecidos com os animais e vegetais? Vamos ver então a resposta? Os fungos, então, em relação à sua nutrição, se parecem mais com os animais, pois eles são heterótrofos, eles não conseguem produzir matéria orgânica, certo? Assim como as algas que fazem a fotossíntese. Enquanto os vegetais são autotrófos, por isso eles não podem ser considerados, eles não são plantas primitivas como acreditava-se. E por que a massa de pão cresce? Vocês já pararam para pensar? Quando a mãe está fazendo pão, a avó, a tia, por que será que a massa do pão cresce? Vamos entender o processo? Com certeza vocês vão ver como é interessante. Então, quando a gente faz o pão, ele precisa então do fermento biológico. E o que é o fermento biológico? Ele possui leveduras. O nome das leveduras é Saccharomyces cerevisiae. E essas leveduras, elas fazem o quê? Através da força mecânica, então, na hora da gente fazer o pão, a gente tem que sovar a massa, a gente faz a mistura da farinha com água. Essa mistura forma, então, um componente chamado glúten, que é uma proteína. Com certeza vocês já ouviram falar em glúten. A partir daí, nós deixamos a massa em repouso, não é verdade? E é nesse processo, então, que ocorre o crescimento da massa, porque as leveduras se utilizam, então, deste glúten, para fazer o processo de fermentação. E nesse processo de fermentação, então, elas utilizam o carboidrato, que é um açúcar presente na farinha, e liberam gás carbônico e etanol, que é um álcool etílico. E a gente pode ver, então, essa ação ocorrendo nos buraquinhos do pão. Então, esses buracos que a gente encontra no pão é justamente o gás carbônico que essa levedura liberou enquanto ela estava fazendo no processo da massa em repouso. Então, olha que interessante. Então, quanto mais buraquinhos tiver o pão, significa que esse fermento agiu mais, E sobre o reino fungo, vamos ver como que é a estrutura dele. Então, nós temos aqui um cogumelo. Se a gente for fazer um corte no cogumelo, a gente vai ver que ele é formado por hifas, Nós temos, então, todo esse conjunto de hifas é chamado de micélio. E as hifas, analisando ela microscopicamente, o que seria, São as células, Elas podem ser septadas ou não. Então, elas podem ser ou divididas ou elas são inteiras, tá? Então, aqui nós temos um desenho que mostra a célula do fungo. Então, vamos ver aqui, ó, a parede hifal. A parede das células do fungo é formada por quitina, então que confere resistência. Se a gente for fazer um paralelo com as plantas possuem celulose, então já diferencia aí nesse sentido. Ali no ponto 11, ó, nós temos a ponta de crescimento. Então, normalmente ele cresce 1 milímetro por hora, certo? Alguns representantes, então, os cogumelos, os bolores, orelhas de pau e as leveduras. Essas imagens aqui, provavelmente vocês já se depararam por aí, Esse aqui não, porque esse é um organismo unicelular. Qual a importância dos fungos? Então, eles são organismos sapróbios, significa podre, sapro, Porque eles dependem da matéria orgânica para fazer a decomposição. Então, eles, junto com as bactérias, são extremamente importantes para fazer a decomposição dos nutrientes e devolver para o planeta tudo aquilo que aquele organismo que morreu consumiu. Alguns são comestíveis também e utilizados na alimentação, como o shiitake, o champignon, nós temos também o shimeji, A classificação. Então, aqui nós temos um cladograma onde mostra a classificação dos fungos, começando pelo Chytridium-micota, Zygomicota, Ascomicota e Basidium-micota. Então, essa seria provavelmente a ordem evolutiva deles. E em cada nó, que é onde nós temos uma raiz e a ramificação, esse nó significa que aconteceu alguma situação que desmembrou esse grupo, por conta de alguma característica, por conta da evolução. Então, vamos ver. No exercício, então, agora número 2, os organismos conhecidos atualmente como fungos já foram considerados plantas.
Aponte uma semelhança entre fungos e plantas que justifique a antiga classificação dos fungos e uma diferença entre eles que justifique a classificação atual deles em um grupo à parte. Vamos lá? Então, estudante, vamos ver então a possível resposta. Então, a semelhança em relação às plantas e os fungos, eles são fixos ao substrato e presença de parede celular. Essa seria uma semelhança entre o fungo e a planta. Porém, vamos abrir um parênteses em relação à parede celular. Vocês lembram como que era a parede celular? Qual é o polissacarídeo que envolve a parede? A quitina no caso dos fungos e nas plantas é a celulose. A diferença é que os fungos não conseguem realizar fotossíntese, eles não têm pigmentos para fazer esse processo. Então vamos começar com os quitridiomicetos, o primeiro filo dentro desse reino. Provavelmente eles foram os primeiros a surgirem, tá? Então aqui nós temos uma imagem de um quitridiomicota. Aqui existem flagelos, tá? Então eles possuem ainda flagelos para locomoção, são unicelulares, vivem em ambiente aquático, solos úmidos, fazem a absorção da matéria orgânica e olha só, eles parasitam algas, protozoários, outros fungos, plantas e animais. Aqui está mostrando a reprodução desses organismos. Aqui justamente está mostrando quando eles invadem células da pele do sapo. Então isso é um problema que vem causando um declínio populacional dos sapos, isso os cientistas já vêm acompanhando desde 2014, eles estão descobrindo vários fungos
que acabam corrompendo, né, crescendo na pele do sapo, e isso interfere na sua respiração cutânea, que é tão essencial, né, para esses anfíbios. Já os zigomicotas, ou zigomicetos, é conhecido como o bolor do pão. Olhem essa imagem, com certeza vocês já viram na casa de vocês, já tiveram contato, né? O bolor é preto ou branco, meio cinza. Então aqui tem uma imagem mais ampliada. E como que se dá esse processo, né, de reprodução? Então as hifas, né, que são as especiais com a função de absorver o alimento, elas liberam enzimas digestivas, então as enzimas é que fazem a digestão, né, para fora dos seus corpos e fazem a absorção das biomoléculas. Mas o que seriam essas biomoléculas? São as moléculas do pão, né, ou de qualquer outro alimento que ele estiver. Então cresce um esporângio, que é a fase de reprodução assexuada. Esses esporângios, eles liberam esporos, tá? Esses esporos, quando caem, né, novamente num outro local, seja no próximo pão ali dentro do pacote ou numa laranja, né, ocorre então a reprodução assexuada, um novo crescimento. E essas hifas também, elas podem se encontrar. E quando elas se encontram, os seus gametas, né, acabam ocorrendo então a fusão ali dos núcleos, então forma então a germinação pelo processo de meiose, né, formando novamente um novo ser. Essa é a reprodução sexuada. Os ascomicetos, então eles têm essa característica aqui, ó, né, como se fosse, né, essa entradinha, aonde tem os ascósporos, né, que é onde tem os esporos para fazer a reprodução. São conhecidos também os bolores, mas aqui na coloração, ó, já mais verde, né, castanho e avermelhado. As leveduras, que nós vimos lá no pão, né, utilizado na fabricação do pão e também da cerveja. E as trufas, tá, também muito utilizada na culinária. A estrutura reprodutiva dele, sexuada, são esses ascos aqui, ó, tá, que liberam os esporos meióticos. Os basidiomicetos talvez sejam, né, os mais conhecidos quando a gente pensa em fungos, que é onde nós temos os cogumelos. Eles possuem então um basídio, né, que é esse chapeuzinho virado para baixo, aonde faz a liberação dos esporos, cogumelos, orelhas de pau, ferrugens que parasitam plantas e carvões. Então vamos de exercício. O mofo que ataca os alimentos, os cogumelos comestíveis e o fermento de fazer pão são formados por organismos que pertencem ao reino fungi. Com relação a esse grupo, explique como os fungos se alimentam. Vamos lá?
Então, neste exercício número 3, vocês precisam explicar como os fungos se alimentam. Então, uma possível resposta é que eles liberam enzimas digestivas para fora de seus corpos. Essas enzimas atuam imediatamente nesse meio orgânico, seja o pão, a laranja, onde eles estiverem, se instalam, degradando as moléculas simples que serão absorvidas pelo fungo. E vocês devem estar se pensando, nossa, mas e eu com isso? Por que eu tenho que estudar o reino fungo, né? A gente estudando esse reino, né, nós temos a capacidade de dominar os conhecimentos científicos necessários para se desenvolver na nossa vida diária, não só como esse reino, mas os outros reinos. Um olhar mais atento ao papel dos fungos na natureza, né, e percebendo a importância econômica. Então, o que nós vimos nessa aula? Características gerais dos fungos, a classificação do reino fungi em 4 filos, a importância dos fungos ecológica e econômica e o ciclo reprodutivo e vegetativo dos fungos. Então é isso, espero que tenham gostado e até breve!